Olá, bom dia, tudo bem? Estamos no penúltimo culto do ano da igreja. Nós estamos chegando perto do Advento, que é tempo de preparo para a vinda do Senhor Jesus. E hoje, nos textos de hoje do nosso culto, Deus nos convida a conhecermos melhor esse Deus que vem ao nosso encontro. No dia de hoje também temos a alegria de termos o nosso culto retransmitido pela Rádio CPT, a Rádio Cristo para Todos, que é a rádio da IELB. É uma alegria muito grande ter aqui vocês conosco. E para você que não nos conhece, sou o pastor Jefferson Debus, pastor da Céu do Redentor, de Carazinho, Rio Grande do Sul, e pertencemos ao Distrito Planalto. Vamos todos juntos louvar e adorar o nosso Deus. Iniciamos cantando o primeiro hino. No santo dia do Senhor, é bom salmos de louvor, o grande eterno Deus honrar e sua graça proclamar. Ao despertar me alegrarei da graça que em Jesus provei. A noite ardente gratidão me vem encher o coração. Minha alma se levantará e jubilosa cantará em doces hinos ao louvor do meu benigno Salvador. Quão sábias tuas obras são, nos causam grande admiração. Os teus ensinos, ó Jesus, revelam a divina luz. A igreja fazes florescer, por todo o mundo se estender. Os ímpios não subsistirão, mas como as ervas secarão. Ó Deus glorioso, nos darás contigo em Cristo santa paz. Cantar queremos teu louvor, és reto e justo, ó bom Senhor. Não estamos aqui reunidos em nosso nome, mas em nome do Deus triuno. Por isso, invoquemos o nome do nosso Deus. Em nome do Pai, que em seu grande amor nos fez seus filhos. Em nome de Jesus Cristo, seu santo Filho, que em seu grande amor nos fez seus irmãos, filhos amados do Pai Celestial. Em nome do Espírito Santo, que em seu grande amor nos chamou à fé salvadora e nos congrega na grande família de Deus. Amém. Estimados irmãos e irmãs em Cristo, confiando na promessa de Cristo, nos colocamos diante de Deus e confessamos a Ele os nossos pecados. E, arrependidos, depositamos toda a nossa fé na sua graça e misericórdia, buscando assim o seu perdão. Façamos a confissão de pecados em conjunto. Ó Senhor,
Perdão pelas vezes que não reconhecemos o Teu amor. Perdão, Senhor, pelas vezes que deixamos a Tua palavra de lado e não a reconhecemos como as palavras da vida eterna. Perdão, Senhor, pelas vezes que não colocamos em prática o mandamento do amor para com o próximo. Perdão, Senhor, quando em pensamentos, palavras e ações não agimos conforme o Teu querer. Perdão, Senhor, pela nossa omissão diante das injustiças do mundo. Assim, Deus amado, que através de Tua graça em Jesus Cristo sejamos perdoados. Que o perdão seja derramado abundantemente sobre todos aqueles que de coração sincero têm se colocado diante de Ti em confissão. Ouve, Senhor, a nossa oração e que por Tua graça, bondade e amor possamos receber o Teu perdão. Em Teu santo nome. Amém. A todos que então confessaram os seus pecados com sinceridade, demonstrando verdadeiro arrependimento e que confiam na promessa de Deus em Cristo Jesus, eu anuncio que todos os teus pecados estão perdoados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cantemos o próximo hino. Perdão dos meus pecados, a paz de coração, a vida em alegria devo a Ti, meu bom Deus. Triste, Senhor, sem Ti o mundo é, sem alegria, sem a fé e sem amor. Sozinho estou, sem força, sem vigor, aonde irei, a não ser a Ti, Senhor? A linda natureza alegra o meu cantar, o amor de um amigo devo a Ti, meu bom Deus. Triste, Senhor, sem Ti o mundo é, sem alegria, sem a fé e sem amor. Sozinho estou, sem força, sem vigor, aonde irei, a não ser a Ti, Senhor? As horas de alegria, bem como as aflições, a ajuda que recebo devo a Ti, meu bom Deus. Triste, Senhor, sem Ti o mundo é, sem alegria, sem a fé e sem amor. Sozinho estou, sem força e sem vigor, aonde irei, a não ser a Ti, Senhor? O salmo para o culto de hoje é o Salmo 90, versículos 1 a 12, o qual é uma oração de Moisés, que nos fala sobre a transitoriedade da vida do ser humano e sobre a ira de Deus. Com essas palavras, o salmista nos ajuda a vivermos com os pés no chão, tendo a real noção de quem nós somos e de quem Deus é. Façamos a leitura do Salmo. Salmo 90, versículos 1 a 12. Oração de Moisés, homem de Deus. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio. Antes de formares os montes e de começares a criar a terra e o universo, Tu és Deus eternamente, no passado, no presente e no futuro. Tu dizes aos seres humanos que voltem a ser o que eram antes. Tu fazes com que novamente virem pó. Diante de Ti, 1000 anos são como um dia, como o dia de ontem, que já passou. São como uma hora noturna que passa depressa. Tu acabas com a vida das pessoas. Elas não duram mais do que um sonho. São como a erva que brota de manhã, que cresce e abre em flor, e de tarde seca e morre. Nós somos destruídos pela Tua ira,
e o teu furor nos deixa apavorados. Tu pões as nossas maldades diante de ti e com a tua luz examinas os nossos pecados secretos. De repente, os nossos dias são cortados pela tua ira. A nossa vida termina como um sopro. Só vivemos uns 70 anos e os mais fortes chegam aos 80. Mas esses anos só trazem canseira e aflições. A vida passa logo e nós desaparecemos. Quem já sentiu o grande poder da tua ira? Quem conhece o medo que o teu furor produz? Faze com que saibamos como são poucos os dias da nossa vida, para que tenhamos um coração sábio. Até aqui a leitura do Salmo. Oremos. Deus Todo-Poderoso e sempre vivo, que fizeste promessas extraordinariamente grandes e preciosas àqueles que confiam em Ti. Afasta de nós as obras das trevas e concede-nos viver na luz de Teu Filho, Jesus Cristo, a fim de que nossa fé nunca esteja ausente, através do mesmo Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Passamos para as demais leituras do culto de hoje. A leitura do Antigo Testamento nós encontramos em Sofonias, capítulo 7, versículos 1 a 6. Aqui o profeta nos mostra que algumas pessoas diziam que Deus era indiferente. Deus não faz nem o bem, nem o mal. Mas o profeta mostra que o Deus verdadeiro não é assim. Lemos Sofonias, capítulo 1, versículos 7 a 16. Está chegando o dia em que o Senhor Deus vai julgar o seu povo. Portanto, calem-se todos na sua presença. Ele vai oferecer o seu povo como sacrifício e já convidou os inimigos para o ajudarem a fazer isso. O Senhor diz: naquele dia eu vou castigar as autoridades, os filhos do rei e todos os que seguem costumes pagãos. Castigarei também todos os que me adoram como os pagãos adoram os seus deuses, e aqueles que enchem o templo do seu Deus com presentes que ajuntaram por meio de roubo e violência. Naquele dia haverá gritos de dor perto do portão dos peixes, na cidade de Jerusalém. Haverá gente gritando por socorro no bairro novo da cidade, e nos montes se ouvirão gritos de desespero. Chorem também vocês que moram na cidade baixa, pois todos os comerciantes serão mortos. Naquele dia eu vou pegar lamparinas e revistar a cidade de Jerusalém. Castigarei todos os que estão tranquilos e satisfeitos, os que pensam assim: o Senhor Deus não vai fazer nada, não vai salvar nem castigar. Por isso, os bens deles serão roubados e as suas casas serão destruídas. Eles construirão outras, mas não morarão nelas. Farão plantações de uvas, mas não beberão o vinho. O grande dia do Senhor está perto e vem chegando depressa. Será um dia terrível, em que até os soldados mais valentes gritarão de medo. Se um dia de ira, um dia de aflição e angústia, de ruína e destruição, de escuridão e trevas, será um dia de nuvens escuras e pesadas. Será um dia de sons de corneta e de gritos, de batalha, de soldados atacando cidades cercadas de muralhas e protegidas por altas torres de vigia. Até aqui, a leitura do Antigo Testamento. E a leitura da Epístola para hoje, nós encontramos em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 1 a 11, onde Paulo nos mostra que Deus nos dá tudo aquilo que nós precisamos para permanecermos firmes na fé em Jesus até a volta dele. Façamos a leitura de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 1 a 11. Irmãos,
vocês não precisam que eu lhes escreva a respeito de quando e como essas coisas vão acontecer. Pois vocês sabem muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão na calada da noite. Quando as pessoas começarem a dizer, tudo está calmo e seguro, então é que, de repente, a destruição cairá sobre elas. As pessoas não poderão escapar, pois será como uma mulher que está sentindo as dores de parto. Mas vocês, irmãos, não estão na escuridão, e o dia do Senhor não deverá pegá-los como um ladrão que ataca de surpresa. Todos vocês são da luz e do dia. Nós não somos da noite nem da escuridão. Por isso, não vamos ficar dormindo como os outros, mas vamos estar acordados e em nosso perfeito juízo. Os que dormem, dormem de noite, e os que bebem, é de noite que ficam bêbados. Mas nós, que somos do dia, devemos estar em nosso perfeito juízo. Nós devemos usar a fé e o amor como couraça e a nossa esperança de salvação como capacete. Deus não nos escolheu para sofrermos o castigo da sua ira, mas para nos dar a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para podermos viver com Ele, tanto se estivermos vivos como se estivermos mortos quando Ele vier. Portanto, animem e ajudem uns aos outros, como vocês têm feito até agora. Até aqui, a leitura da Epístola. Cantamos o próximo hino em preparação à leitura do Santo Evangelho. A leitura do Santo Evangelho nós encontramos em Mateus, capítulo 25, versículos 14 a 30. Nós estamos aqui ainda dentro do grande discurso de Jesus para responder à pergunta dos seus discípulos de quando é que não vai mais restar pedra sobre pedra do grande e lindo templo de Jerusalém. E de que sinais haverá da vinda de Jesus e da consumação dos séculos. Mateus, capítulo 25, versículos 14 a 30. Jesus continuou: o reino do céu será como um homem que ia fazer uma viagem.
ele chamou os seus empregados e os pôs para tomarem conta da sua propriedade. E lhes deu dinheiro de acordo com a capacidade de cada um. Ao primeiro, deu 500 moedas de ouro. Ao segundo, deu 200. E ao terceiro, deu 100. Então foi viajar. O empregado, que tinha recebido 500 moedas, saiu logo, fez negócios com o dinheiro e conseguiu outras 500. Do mesmo modo, o que havia recebido 200 moedas, conseguiu outras 200. Mas o que tinha recebido 100 moedas, saiu, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e fez um acerto de contas com eles. O empregado, que havia recebido 500 moedas, chegou e entregou mais 500, dizendo: "O Senhor me deu 500 moedas. Veja, aqui estão mais 500 que consegui ganhar." "Muito bem, empregado bom e fiel", disse o patrão. "Você foi fiel negociando com pouco dinheiro, e por isso vou pôr você para negociar com muito. Venha festejar comigo." Então o empregado, que havia recebido 200 moedas, chegou e disse: "O senhor me deu 200 moedas. Veja, aqui estão mais 200 que consegui ganhar." "Muito bem, empregado bom e fiel", disse o patrão. "Você foi fiel negociando com pouco dinheiro, e por isso vou pôr você para negociar com muito. Venha festejar comigo." Aí o empregado, que havia recebido 100 moedas, chegou e disse: "Eu sei que o senhor é um homem duro, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Fiquei com medo e por isso escondi o seu dinheiro na terra. Veja, aqui está o seu dinheiro." "Empregado mau e preguiçoso", disse o patrão, "você sabia que colho onde não plantei e junto onde não semeei. Por isso você devia ter depositado meu dinheiro no banco, e quando eu voltasse, o receberia com juros." Depois virou-se para os outros empregados e disse: "Tirem dele o dinheiro e deem ao que tem 1000 moedas, porque aquele que tem muito receberá mais, e assim terá mais ainda. Mas quem não tem, até o pouco que tem, será tirado dele. E joguem fora, na escuridão, o empregado inútil. Ali ele vai chorar e ranger os dentes de desespero." Em resposta à palavra de Deus, a palavra desse Deus maravilhoso, confessemos a nossa fé por meio do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Cantemos o próximo hino em preparação à mensagem. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Porque assim
como relâmpago que sai do Oriente, se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Que Deus triuno nos abençoe no meditar na sua santa e poderosa palavra. Amém. Amados irmãos e irmãs, muitas pessoas possuem uma compreensão errada acerca da Igreja e de Deus. E esta parábola pode ser usada para confirmar essa falsa compreensão de igreja como uma instituição opressora, e vendo Deus como um mestre exigente, que é melhor você obedecer, senão, para essas pessoas, a igreja é um lugar que usa o seu poder e o julgamento de Deus para fazer uma lavagem cerebral na mente das pessoas. E assim inspirar unicamente culpa e medo nelas, a fim de obter o seu dinheiro, o seu tempo e o seu serviço de forma inquestionável. Já ouvi de algumas pessoas: eu já tenho culpa suficiente na minha vida, não preciso que a igreja acrescente mais nada. E a maioria dessas pessoas foram batizadas na igreja, e muitas confirmadas, mas que nunca conheceram verdadeiramente o seu Deus. O ministério de Jesus mostra que essa visão de Deus e da igreja são erradas, pois revelam um tipo diferente de Deus. Revelam um Deus que não veio para buscar e cobrar, mas que veio para dar. Um Deus que não veio roubar o que é nosso, mas que veio dar o que é dele e que nós nunca iríamos ter. Jesus, em seu ministério, anunciou e divulgou o tempo da graça de Deus. É só relembrarmos os textos que nós vimos neste ano litúrgico, que está terminando, onde acompanhamos Jesus purificar e curar diversos enfermos, expulsar demônios e ressuscitar os mortos. Infelizmente, é verdade que existe um sistema religioso corrupto e abusivo, tanto que Jesus morreu nas mãos de um sistema assim. Mas quando Deus ressuscitou Jesus dos mortos, Ele revelou a verdadeira natureza do seu governo, que é trazer perdão, vida e salvação a um mundo caído. O Deus que se revela a nós na Bíblia é um Deus que dá. E assim, a verdadeira igreja de Deus não é uma instituição que usa o poder para roubar as pessoas, mas bem ao contrário disso. É o lugar onde Deus dá ao seu povo, que então dá aos outros em verdadeiro amor, sem querer nada em troca. Na parábola de hoje, o foco de Jesus não é a mordomia, e sim o relacionamento que as pessoas têm com Deus. Pois o erro do servo infiel não é o de não usar o dinheiro, mas sim que ele acreditava em uma mentira sobre Deus. No final da parábola, no versículo 24, o servo infiel confessa a sua ideia sobre Deus. Ele diz: eu sabia que você era um homem duro, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Ou seja, em vez de um Deus que dá, ele acredita em um Deus que exige e recebe. A tragédia desta parábola não é o fracasso em servir, é o de não conhecer verdadeiramente o seu Salvador. Um servo, por não conhecer o seu mestre, acabou morrendo em sua própria mentira. Deus não deseja isso para nós. Deus não quer que vivamos na mentira, mas quer que vivamos na verdade. Por isso que no Evangelho do culto da Reforma, João, capítulo 8, versículos 31 e 32, Jesus nos disse: se vocês continuarem a obedecer os meus ensinamentos, serão de fato os meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. E no culto de hoje, Deus nos mostra a verdade e nos liberta do erro. Já no início da parábola, quando Jesus nos mostra um Deus pessoal e generoso. Pessoal na forma como dá aos seus servos. E como ele faz isso? Ele chama cada servo e fala com cada um individualmente. Além disso,
Deus conhece a capacidade de cada servo. Ele dá a cada um segundo a sua capacidade, como nós vemos no versículo 15. E Deus não é apenas pessoal na forma como dá, mas também no que Ele dá. Isso vemos no versículo 14, onde nos é dito que Ele dá da sua própria propriedade. A parábola, portanto, começa com um ser generoso, pessoal e gracioso, que chama, conhece, equipa e encarrega os seus servos. Este é o Deus que Jesus veio revelar em um mundo cheio de concepções erradas sobre Deus. Deus é aquele que te criou e te faz do jeito que você é. Ele é quem te perdoa e te reivindica em Cristo e te torna um membro do seu reino. Ele é quem lhe dá os dons do seu próprio Espírito. Ele é quem te encarrega para servir onde você pode ser produtivo e útil. E quando Cristo voltar, Ele te recompensará por fazer aquilo para o qual Ele te criou, te equipou e te encarregou. A verdade sobre Deus é que Ele não abandonará o perdido e nem quebrará o quebrado. Ele nos ama. Amados irmãos e irmãs, quando falamos da vida do cristão, não podemos deixar de falar da mordomia cristã. Mas antes de começarmos a falar sobre o serviço que nós prestamos a Deus, é preciso falar sobre o serviço que Deus nos presta. Ele não é um capataz como aqueles da época da escravidão, que era o indivíduo responsável pela vigilância e punição dos escravos apenas. Nosso Deus, Ele é um Salvador, que não apenas nos salvou do pecado, mas nos equipou com dons e nos deu talentos de acordo com a nossa capacidade. E promete se alegrar conosco nessas obras quando Ele voltar. E assim, conhecer a Deus verdadeiramente nos leva a nos vermos como filhos amados de Deus. E saber que somos filhos de Deus não nos faz nos sentir ainda mais culpados, mas sim perdoados e equipados para servir no mundo. Conhecer a verdade sobre Deus nos dá a alegria de servir neste mundo, nos dando propósito para a vida e de sabermos que quando nosso Senhor Jesus retornar, a alegria será duplicada, será muito maior. Este é o verdadeiro Deus que te chama para a sua verdadeira igreja. Escute o chamado dele e deixe ele cuidar de você, agora e para sempre. Amém. Estimados irmãos e irmãs, agora passamos para o momento das ofertas. Sempre lembrando que oferta não é pagamento ao pastor, não é pagamento à igreja. Oferta é culto a Deus. Oferta é a consequência de um coração que consegue ver a ação de Deus em sua vida e assim louva a Deus também com aquilo que Deus lhe concedeu, com os seus bens. Isso nós podemos ver lá em Gênesis 8, versículos 20 e 22. Noé, após sair da arca, após ver então como Deus cuidou e preservou da sua vida e da vida da sua família, como Deus proveu tudo aquilo que eles precisavam, Noé então, ao ver isso, rendeu uma oferta a Deus, um culto a Deus. Que assim nós também possamos fazer, olhar para a nossa vida e ver como Deus nos acompanhou, nos abençoou, nos proveu, nos dando todo o necessário para chegarmos até aqui neste dia. E que nós assim então, com aquilo que Ele nos deu, possamos colocá-lo em primeiro lugar em nossa vida, inclusive na vida financeira. E assim convido a você para que mesmo nesse período de pandemia, continue a ofertar na sua congregação, para que o serviço do anúncio do Evangelho seja levado a mais e mais pessoas. Entre em contato com o seu pastor, com o pessoal encarregado, com o tesoureiro da sua congregação, para ter as informações bancárias e assim você possa fazer uma transferência ou depósito na conta da sua igreja. E aos membros da Célula do Redentor de Carazinho, ou a você que não pertence ainda a uma congregação, mas quer ajudar, quer prestar esse culto a Deus e ajudar no testemunho da Palavra de Deus, nós colocamos aqui então as nossas informações bancárias. Que Deus abençoe a cada um
no seu ofertar. Enquanto isso, colocamos um hino. Digno és, ó Cordeiro, de todo louvor. Graças nós rendemos por teu amor. Tua seja a glória e o domínio também, para todos sempre. Amém, amém. Teus são os poderes e os tronos também, hoje e para sempre. Amém, amém. Glória nas alturas, na terra também. Glórias, aleluia. Amém, amém. Neste momento, então, passamos para a oração geral. Oremos ao nosso bom Deus. Senhor Deus e Pai Celeste, graças te damos por este dia e por tua bondade e misericórdia nos ter acompanhado até aqui. Te damos graças por tuas dádivas materiais e espirituais. Nelas vemos que o Senhor nunca deixa de cuidar das nossas necessidades aqui no mundo. Acima de tudo, te louvamos por teres enviado teu Filho Jesus para nos conquistar a salvação. Por ter colocado em nosso coração a fé em sua obra redentora e porque nessa condição podemos viver na certeza da vida eterna. Amado Pai, perdoa quando nos agarramos a mentiras sobre ti, que nos afastam de ti. Faze com que a tua palavra sempre esteja em nosso meio e para que demos valor para ela e assim te conheçamos cada vez mais. E assim, libertados dos erros e de todos os nossos inimigos, possamos te servir e adorar, como te agrada, e conforme nos criaste, chamaste e equipaste. Reconhecemos que, enquanto estamos no mundo, somos os servos que o Senhor espera serem fiéis, investidores. Dá-nos sabedoria e humildade para isso. Amado Pai, te pedimos para que abençoes também aqueles que passam por momentos de dificuldade. Esteja com eles, ó Pai de amor, e ajude-os a ver que o Senhor nunca nos abandona. O Senhor sempre está junto conosco, nos dando tudo aquilo que é necessário. Ajude a eles para que possam confiar em Ti, certos de que no momento certo o Senhor irá lhes ajudar, conforme for da Tua vontade. Também pedimos por aqueles que estão doentes, ó Pai de amor. Se for de Tua vontade, restabeleça-lhes a saúde. Mas ajude-nos sempre a lembrar que, graças a Cristo Jesus, nós temos a vitória sobre todo o mal. E a morte não é o nosso fim, mas a entrada para a vida eterna. Pedimos também ao Pai de amor para que livre o mundo desta pandemia, para que não percamos mais nenhuma vida para este mal, para esta doença. No dia de hoje, ó Pai, todo o nosso país é convocado para ir às urnas eleger os novos governantes municipais. Ajuda-nos a darmos bom testemunho perante a sociedade, certos que Tu tens todo o poder, e és Tu que levanta as autoridades para cuidar do Teu povo. Pai, cuida de todas as famílias. Abençoa a nossa igreja para que neste ano, mesmo com a pandemia, todos possam ouvir a Tua palavra, serem chamados ao arrependimento e assim receberem o perdão, vida e salvação em Cristo Jesus. Tudo mais te pedimos e agradecemos na oração que o Teu amado Filho Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Sim, amados irmãos, nós vamos encerrando esse nosso momento de culto. Agradecemos a companhia, a atenção de cada um de vocês. Que Deus continue abençoando cada um de vocês aí, aonde Deus os colocou. Nós também agradecemos ao espaço cedido pela Rádio CPT. Que Deus continue abençoando todos aqueles que trabalham nesta emissora, para que possam continuar a levar a mensagem de Cristo, a boa nova da salvação em Cristo Jesus, a mais e mais pessoas. Nós encerramos o nosso momento de culto cantando o último hino. Tenham todos uma ótima semana e fiquem com Deus. Concluímos com louvor nosso culto, abençoados na palavra do Senhor. Fomos todos confortados, sua bênção dispensada seja sempre renovada. Continue em nosso lar este culto a Deus rendido, seja todo o nosso andar um servir agradecido. Seu Espírito nos guie e as veredas alumie. Queiras Deus abençoar a saída como entrada, dá-nos pão e bem-estar, tua ajuda na jornada. Vem por morte venturosa, dar-nos vida gloriosa.